fica no capítulo 14, versos 61 e 62, que diz assim: Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Essas palavras foram as palavras depois da pergunta do sumo sacerdote se Jesus era o Filho do Deus bendito. Foram as palavras de Jesus dizendo que ele era. Eu sou, respondeu Jesus. E vereis o Filho do Homem descendo, assentado junto com o Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Ali Jesus estava se referindo sobre a sua volta visível, que vai acontecer em breve. Ele vindo sobre as nuvens, junto com Deus Todo-Poderoso, entre as nuvens do céu. E ele disse: assentado à direita do Todo-Poderoso. É assim que vai acontecer. Jesus assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus, com grande poder e glória. Ele não negou ser o Filho de Deus bendito. Ele poderia ter se afastado da cruz, mas essa missão ele veio para morrer por nós. Foi a sua missão, vir para morrer por nós, para garantir a vida eterna para todos nós, porque a salvação é estendida a todos. Infelizmente, nem todos creem, nem todos querem seguir Jesus. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Infelizmente, muitos se acham bons, se acham que não precisam da cruz de Cristo para ser salvo. Todos nós precisamos da cruz de Cristo, porque todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. A pessoa que se acha que não precisa de Jesus está cometendo mais um pecado, porque está escrito que Deus, ele olha do céu e não vê nenhum justo. Isso quer dizer, ele não enxerga nenhuma pessoa que viveu sem pecado a vida inteira. Mas todos pecaram, foram afastados da glória de Deus, e Jesus veio para nos reconciliar com Deus Pai, para que todos aqueles que recebem esse Jesus, o Filho unigênito de Deus, eles, através do seu sangue, têm seus pecados lavados e purificados e têm direito à vida eterna, são reconciliados com Deus Pai. O escrito de dívida que há ali no céu contra a pessoa, ele é arriscado, ele é apagado e a pessoa se torna participante de todas aquelas grandes e maravilhosas promessas que estão descritas na Bíblia. Tem muitas pessoas que vivem aqui neste mundo como se não existisse vida após a morte física. Mas um dia todos nós vamos morrer fisicamente, a não ser aquelas pessoas que estiverem vivas quando a última trombeta tocar e houver o arrebatamento. Daí sim, aquelas pessoas que forem fiéis a Deus, estiverem vivas aqui neste mundo, serão simplesmente transformadas num abrir e fechar de olhos, receberão um corpo glorificado e irão ao encontro do Salvador. Mas enquanto Jesus não retornar a essa terra, todas as pessoas que estão partindo para a eternidade, elas morrem fisicamente, a alma e o corpo, o espírito e a alma saem do corpo e vão prestar conta diante de Deus do que fizeram ou deixaram de fazer. E aquelas pessoas que estão seguindo aqui em vida já vão para aquele lugar maravilhoso, aquele lugar que Deus tem preparado para os que o amam. Está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Vale a pena então seguir a Jesus. É a melhor coisa que um ser humano pode fazer. É muito melhor do que ganhar na esportiva, é muito melhor do que achar uma mina de ouro, uma mina de diamante, porque as coisas aqui neste mundo podem ajudar durante a nossa existência aqui. Mas a salvação é para todo sempre, a vida eterna, depois que termina essa vida aqui, então, a pessoa que tem Jesus apenas passa de uma vida aqui na terra para outra melhor, para uma eterna. Vale a pena nós consagrarmos a vida ao Senhor Jesus. Vale a pena nós lermos a Bíblia, meditarmos dela. Vale a pena estarmos frequentando uma igreja que prega a Bíblia, a palavra de Deus, estando em comunhão com os irmãos, adorando a Deus junto, orando junto e buscando a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. E está escrito na palavra de Deus que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ele é o penhor da nossa herança, a garantia que a hora que nós vamos partir, nós vamos para aquele lugar de felicidade e de alegria. Devemos deixar que Ele guie a nossa vida, porque Deus, através do seu Espírito Santo, vai nos guiar para a sua boa, perfeita e agradável vontade. E a vontade de Deus é a melhor. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. São muito melhores do que nossos pensamentos, porque Deus olha para a nossa eternidade. E muitas vezes a pessoa olha só para essa vida aqui que é curta, que em breve passa. Mas Deus não. Ele olha para a eternidade e nos prepara para sermos participantes dessa vida abundante que existe através de Jesus Cristo, para essa vida eterna que não vai terminar mais. E que todos aqueles que receberem Jesus, eles recebem então o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Quando uma pessoa recebe Jesus de coração, ela passa a ter a vida eterna. E ela precisa, a partir daí, desenvolver a salvação, se fortalecer bem em Deus, para nunca se afastar do caminho do Senhor, para estar dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso Deus deixou uma Bíblia para nós lermos, e é importante lermos todos os dias, sabermos qual a vontade de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, que Ele nos fortalece, nos capacita a praticarmos os ensinos de Jesus Cristo. E quando erramos, confessamos a Deus os nossos pecados, porque Jesus é nosso advogado diante do Pai. E diz a Bíblia que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E com Jesus nós tudo podemos, sem Ele nós nada podemos. Somos totalmente dependentes de Jesus. Precisamos se humilhar perante Deus, porque está escrito que Ele exalta aquele que se humilha. Então precisamos saber que somos dependentes de Deus, precisamos, e tudo que temos vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tudo que temos em nossa vida de bom vem de Deus, e precisamos ser gratos, crescer em ações de graças. Então, prezado ouvinte, se você não recebeu Jesus na sua vida, receba. E se você está afastado, retorne para Jesus. Se você já é de Jesus, então consagre mais a vida ao Senhor Jesus. E Jesus, quando esteve nessa terra, Ele operou muitas maravilhas, curou muitos enfermos. Vamos estar unindo a nossa oração, pedindo a bênção de Deus. Se você tiver uma enfermidade de física, coloque sua mão no local da enfermidade. Se você sofre de depressão, angústia, tristeza, ansiedade, coloque sua mão sobre a cabeça. Jesus é o príncipe da paz. Vamos pedir para aquele que tem o poder para nos ajudar. Senhor Deus, abençoa esse prezado ouvinte que está com sua mão no local da enfermidade. Remova essa dor, remova esse mal-estar. Traz a tua cura, a tua bênção. E esse prezado ouvinte que sofre de depressão, angústia, tristeza, ansiedade, que está com sua mão sobre a cabeça, remova esses males e traz a tua paz, a tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Se você se sentiu abençoado, compartilhe, para que através do teu compartilhamento, outras pessoas também sejam abençoadas, e que Deus abençoe muito a sua vida e a vida de toda a sua família. Em nome de Jesus, amém.